Olá, meus queridos alunos. Vamos continuar o estudo dos fluxos de energia e ciclos de matéria. Desta vez, vamos abordar o tema das teias alimentares. Os conteúdos desta aula estão no vosso manual entre as páginas 118 e 126. O que é então uma teia alimentar? Uma teia alimentar traduz aquilo que acontece realmente na natureza. As cadeias alimentares na natureza, num ecossistema, interrelacionam-se e o mesmo ser vivo pode intervir em várias cadeias alimentares, formando no seu conjunto uma teia alimentar ou rede trófica. Nós vemos aqui neste exemplo, que também está no vosso manual, esta teia alimentar. No fundo, a partir daqui nós podemos retirar numerosas cadeias alimentares. Numa teia alimentar, traduz aquilo que são as relações tróficas na natureza de uma forma mais fiel. Então, neste caso, o produtor que nós temos aqui é o fitoplâncton. São algas microscópicas capazes de produzir o seu próprio alimento, não é? E a partir do produtor, nós podemos seguir vários caminhos, retirando daqui diversas cadeias alimentares. Por exemplo, podemos retirar desta teia alimentar a cadeia alimentar que inicia no fitoplâncton, depois tem o krill, depois tem a baleia de barbatana e depois tem a orca. É importante, quando retiramos uma cadeia alimentar, verificarmos se entre os indivíduos que nós estamos aqui a selecionar existe uma seta que significa que há uma relação alimentar. Fluxos de energia nos ecossistemas diz-se que são unidirecionais. E porquê? Porque quando um ser vivo se alimenta de outro, há uma transferência de energia entre um ser vivo e o ser vivo do nível trófico seguinte. No entanto, a energia não forma um ciclo, porque ela dissipa-se, ela perde-se. Isto porque os seres vivos gastam nas suas atividades vitais parte da energia que receberam do nível trófico anterior. Por isso, apenas é transferida para o nível trófico seguinte uma parte da energia disponível em cada nível trófico. Analisando aqui a figura, nós temos a fonte de energia dos ecossistemas, que é o Sol, e os seres vivos capazes de a captar, que são as plantas. A planta vai perder uma quantidade de energia para o ambiente e vai utilizar uma grande quantidade de energia nas suas atividades vitais. Portanto, reprodução, respiração, etc., o crescimento e assim. Estima-se que só cerca de 10% da energia que a planta captou do Sol passa para o nível trófico seguinte, para o coelhinho. Ele, na sua atividade vital, também vai gastar uma grande quantidade de energia, através da respiração, de calor que ele perde para o ambiente, da reprodução, alimentação, etc. E porque também temos que ver que cada nível trófico seguinte não vai ingerir 100% do nível trófico anterior, há sempre algum desperdício. Portanto, mais uma vez, o animal que está no nível trófico seguinte vai só aproveitar 10% daquele que estava no nível trófico anterior. Ou seja, na passagem de cada nível trófico, perde-se sempre cerca de 90% da energia disponível. Esta é a razão pela qual, normalmente, as cadeias alimentares não são muito longas, porque há grande perda de energia na passagem dos níveis tróficos. Cá está, em jeito aqui de síntese do que tivemos a ver, em todos os níveis tróficos vai sendo libertada energia para o meio, vai-se perdendo energia, sob a forma de calor que não é reaproveitado. Portanto, deste modo, a energia que é transferida de um nível trófico para o seguinte vai diminuindo. Então, estima-se que apenas 10% da energia do nível trófico é incorporada no nível trófico seguinte. Ou seja, existe na passagem dos níveis tróficos uma perda que anda à roda dos 90%. Daí se conclui que quanto mais curta for a cadeia alimentar, maior é, portanto, o aproveitamento de energia. Como a energia se torna mínima ao longo das cadeias alimentares, geralmente elas não têm mais do que 5 ou 6 níveis tróficos. Esta é a explicação. Uma cadeia alimentar também pode ser representada sob a forma de uma pirâmide ecológica. A pirâmide é uma forma interessante de representar as cadeias alimentares porque ela traduz aqui uma relação que tem a ver com, geralmente,
há mais organismos na base da cadeia, no primeiro nível trófico, depois há menos organismos no nível trófico seguinte e menos por aí fora. Portanto, traduz realmente esta relação entre os níveis tróficos e também traduz a energia disponível de uns níveis tróficos para os seguintes, que vai sendo cada vez progressivamente menor. Em síntese, a energia nos ecossistemas não forma um ciclo, ela tem um percurso que se diz unidirecional, numa só direção. Por outro lado, se considerarmos a matéria, ela tem um percurso cíclico nos ecossistemas, forma um ciclo chamado ciclo da matéria. Ok? Ou seja, quando nós referimos a transmissão da matéria nos ecossistemas, a forma como ela circula, de facto é sob a forma de um ciclo. Porquê? Porque os produtores vão transformar matéria mineral do solo em matéria orgânica, as plantas, não é? Depois, os consumidores vão consumir esta matéria orgânica ao longo das cadeias alimentares, consumidor de primeira ordem, de segunda ordem, por aí fora. Depois, todos os seres, no final, portanto, quer os consumidores, quer também os produtores, vão para a categoria seguinte, que são os decompositores, que vão transformar a matéria orgânica de que se alimentam em matéria mineral. Esta matéria mineral fica de novo disponível para os produtores e é por este motivo que a matéria circula nos ecossistemas de forma cíclica. No entanto, não se esqueçam que para a energia isso não acontece. De seguida, há um exercício sobre uma teia alimentar marinha que eu proponho que vejam e que respondam. E depois na aula nós vamos corrigir. Obrigada.